Você já parou para pensar que o mistério do pescoço da girafa pode esconder uma das histórias mais mal contadas da evolução? Todo mundo repete a mesma explicação simples demais. Ah, é para alcançar as folhas mais altas das árvores. Mas se eu te disser que essa é só metade da verdade, e que a outra metade envolve lutas violentas, ossos bizarros e até sexo, se você acha que o pescoço da girafa é só uma extensão fofinha do corpo, se prepara. Porque o que parece apenas engraçado e bonitinho é, na verdade, uma máquina de sobrevivência e competição brutal criada pela evolução ao longo de milhões de anos. Vamos começar quebrando a explicação clássica. Você provavelmente aprendeu na escola algo assim. Girafas com pescoços um pouco maiores conseguiam comer folhas que as outras não alcançavam. Tinham mais comida, sobreviviam melhor, e aos poucos a espécie foi ficando com pescoços cada vez mais longos. Parece lógico, né? Mas tem um problema. Se fosse só por isso, o pescoço da girafa não precisaria ser tão exageradamente longo. E aí entra a pergunta que quase ninguém faz. Se é tão vantajoso ter um pescoço enorme, por que quase nenhum outro animal terrestre evoluiu algo parecido? Você não vê zebras de pescoço gigante, nem antílopes com cabeça na altura de um segundo andar. Então, o que aconteceu de tão especial com as girafas? Antes de responder essa, a gente precisa voltar no tempo. Muito tempo. Imagina a África há milhões de anos. Outro clima, outras plantas, outros animais. Não existia girafa como a gente conhece hoje. Existiam ancestrais bem diferentes, com pescoços medianos. E é aí que a história começa a ficar interessante, porque a ciência descobriu que a jornada até o pescoço da girafa envolveu várias etapas inesperadas. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que quase ninguém explica. O pescoço da girafa não cresceu de uma vez só, e nem por um único motivo. Ele é resultado de uma combinação de forças, alimentação, competição entre machos, pressão do ambiente e até limitações do próprio corpo. Para entender como isso tudo se encaixa, a gente precisa conhecer os ancestrais da girafa moderna e ver como, pouco a pouco, a natureza foi testando variações de pescoço. E o mais curioso, no meio desse caminho, apareceu um bicho com um pescoço estranho de um jeito totalmente diferente, que parece ter sido um experimento da própria evolução. Você vai ver que, mais do que uma curiosidade de zoológico, a girafa é praticamente um documentário vivo sobre como a seleção natural funciona. E no final, quando você ouvir de novo alguém dizendo que girafas têm pescoços longos para comer folhas altas, você vai saber que essa frase é só o trailer, não o filme completo. Vamos por partes. Primeiro, esquece por um minuto a girafa alta e elegante que você conhece. Imagina um animal mais baixo, com um pescoço comum, vivendo num ambiente cheio de outros herbívoros competindo por comida. Agora pensa, qualquer pequena vantagem para conseguir alimento já é uma diferença enorme entre viver e morrer, entre deixar filhotes ou desaparecer. É nesse cenário que surge a explicação mais famosa, ligada a Charles Darwin e à seleção natural. Algumas girafas ancestrais nasciam, por acaso, com pescoços um pouco maiores. Essas, por terem acesso a folhas que as outras não alcançavam, sobreviveriam mais em tempos de escassez. Com o tempo, as girafas de pescoço maior teriam mais descendentes, espalhando esse traço na população. Essa ideia não é errada, ela é parte da história. Mas sozinha, ela não dá conta de explicar o extremo que a girafa chegou. Porque não basta funcionar. A evolução não busca a perfeição, ela segue o caminho da sobrevivência mínima necessária. Então, por que continuar alongando o pescoço até esse limite absurdo com tantos custos físicos? Custo físico. Sim, ter um pescoço gigante é uma dor de cabeça. Literalmente. Precisa de um coração monstruosamente forte para bombear sangue até o cérebro. Precisa de artérias com pressão ajustada, de válvulas especiais para evitar que o sangue exploda os vasos quando a cabeça baixa. Só isso já levanta outra pergunta. Quem mandou a evolução insistir num caminho tão caro? E um detalhe anatômico complica ainda mais a história. As girafas, assim como a gente, têm apenas 7 vértebras cervicais no pescoço. A diferença é que cada vértebra delas é alongada, esticada. Ou seja, não é que a girafa ganhou mais peças. Ela esticou as mesmas. Isso limita e, ao mesmo tempo, direciona a forma como esse pescoço pode mudar. Agora, se você estiver prestando atenção, vem uma curiosidade que parece simples, mas muda o jogo. Girafas não usam o pescoço comprido só para comer. Elas usam também para brigar. Sim, brigar. E não é qualquer briguinha. Machos de girafa lutam entre si,
usando o pescoço como uma espécie de martelo biológico. Eles balançam a cabeça com uma força tremenda, atingindo o oponente com os ossos do crânio e com pequenas saliências ósseas na cabeça. Quanto mais longo, pesado e musculoso o pescoço, maior o impacto. Isso levou vários cientistas a explorar outra explicação complementar, a do pescoço como arma de competição sexual. Em outras palavras, machos com pescoços maiores e mais fortes venceriam mais lutas, teriam mais acesso às fêmeas e deixariam mais descendentes. Isso é o que chamamos de seleção sexual. Essa ideia começa a completar o quebra-cabeça. Não é só comer melhor, é também vencer mais batalhas e fazer mais filhotes. Ou seja, o pescoço da girafa pode ser resultado de uma espécie de combinação entre seleção natural e seleção sexual. Mas antes de chegar na resposta final, dá uma olhada nesse detalhe bizarro que a paleontologia revelou. Existia um animal ancestral, parente distante das girafas, chamado Discocaris. Ele tinha o pescoço reforçado, com vértebras que pareciam desenhadas para resistir a impactos violentos. Esse tipo de estrutura teria sido um passo intermediário numa longa história de animais experimentando formas diferentes de usar o pescoço e a cabeça para lutar. Ou seja, não é que um dia nasceu uma girafa com um pescoço enorme do nada. A história é mais gradual e cheia de ramos. Várias espécies com variações no pescoço. Algumas usando para alimentação, outras para briga, algumas desaparecendo, outras prosperando. A girafa moderna é uma sobrevivente, não a única tentativa. Se você ainda está aqui, agora vem a parte mais curiosa. A história das girafas anãs e medianas que ainda existem hoje e ajudam a entender esse passado. Porque não existe só a girafa super alta que a gente conhece. Existe, por exemplo, o okapi, um parente próximo, com pescoço bem mais curto, listras nas pernas e vivendo em florestas densas. O okapi mostra que um parente quase direto da girafa não precisou de um pescoço gigante para sobreviver. Isso complica ainda mais a ideia de que ter pescoço longo é sempre melhor. Não é? Depende do ambiente, do tipo de comida disponível, dos predadores, do estilo de vida. E isso nos leva a outra pergunta que quase ninguém faz. Em que tipo de ambiente o pescoço da girafa realmente virou uma vantagem extrema, a ponto de justificar todos os custos que ele traz? Imagina uma paisagem africana ficando cada vez mais aberta, com árvores altas e espaçadas, e menos vegetação baixa. Em épocas de seca, quando o capim some, quem consegue acessar folhas altas tem uma reserva extra de comida. Nesse cenário, o pescoço mais longo não é só útil, é a diferença entre sobreviver à seca ou morrer de fome. Agora, junta isso com o comportamento de luta dos machos. Quando dois machos competem por um grupo de fêmeas, quem tem o pescoço mais poderoso vence e deixa mais descendentes. Isso faz com que, geração após geração, os pescoços dos machos sejam puxados para o extremo. Detalhe importante: fêmeas também têm pescoço longo, mas geralmente um pouco menor que o dos machos. Isso combina com a ideia de dupla pressão. A alimentação afeta tanto machos quanto fêmeas, mas a briga afeta principalmente os machos. Então, o pescoço feminino acompanha a evolução, mas sem chegar tão ao extremo quanto o masculino. Lembra daquelas perguntas que deixamos abertas? Por que outros herbívoros não desenvolveram pescoços gigantes também? Por que só as girafas seguiram tão longe nesse caminho? Agora, dá para começar a responder. Para um animal qualquer evoluir um pescoço enorme, ele precisa, primeiro, ter uma anatomia básica que permita alongar o pescoço sem destruir o resto do corpo. Muitos mamíferos são limitados em como podem mexer no pescoço, por questões como equilíbrio e posição dos membros. Segundo, viver num ambiente em que acessar comida alta seja vantagem real, e não só uma curiosidade pouco usada. Terceiro, ter algum comportamento social ou sexual que amplifique essa vantagem. Se o pescoço conta na hora da briga, da exibição ou da escolha de parceiros, a pressão para alongar aumenta muito. As girafas atendem a essas três condições. Muitas outras espécies não. Zebra, por exemplo, vive em grupo, corre muito, precisa de equilíbrio perfeito para a fuga rápida. Se ela alongasse demais o pescoço, perderia agilidade, mudaria o centro de gravidade e teria mais desvantagens do que ganhos. Agora, presta atenção nesse ponto, que é um dos mais fascinantes. A evolução não planeja. Ela não senta e diz: vou fazer um pescoço longo porque é bonito. O que acontece é uma sucessão de pequenos ajustes, mutações aleatórias que podem ser vantajosas ou não em determinado contexto.
Quando uma combinação de fatores ambientais e comportamentais favorece essas mutações, elas se espalham. No caso das girafas, pequenos aumentos no comprimento do pescoço foram sendo favorecidos tanto na alimentação quanto nas lutas. Aos poucos, isso virou um ciclo. Pescoços maiores, mais comida e mais vitórias em combate. Mais vitórias, mais filhotes, mais filhotes, mais filhotes, mais genes de pescoço longo na população. E vem outro detalhe que pouca gente comenta. O pescoço da girafa não cresceu sozinho. O resto do corpo teve que se adaptar junto. Coração maior, pressão sanguínea altíssima, vasos reforçados, pernas longas para acompanhar a proporção do corpo, articulações adaptadas para se abaixar e beber água sem desmaiar. É como mexer num lado de uma ponte. Você precisa reforçar a estrutura toda para ela não cair. Esse ajuste fino é tão impressionante que parece até projeto intencional. Mas não é. É tentativa e erro ao longo de milhões de anos. E é isso que deixa a história ainda mais poderosa. Um sistema sem plano, criando algo que parece planejado. Se você ainda está comigo, agora vem outra reviravolta. A ideia de que as girafas alongaram o pescoço só para alcançar folhas altas nasceu muito antes de Darwin. Um naturalista chamado Lamarck defendia que as girafas esticavam o pescoço para alcançar folhas e que, com uso constante, essa característica seria passada aos filhotes. Tipo, use e passe adiante. Hoje, a gente sabe que não é assim que funciona. Não é o uso que muda a genética. O que muda é a seleção. Entre os que nascem diferentes, alguns se dão melhor e deixam mais descendentes. Mas o curioso é que, mesmo com a explicação errada, Lamarck percebeu uma coisa real. Havia uma relação entre o comportamento das girafas e seu pescoço. Ele só errou no mecanismo. Darwin, anos depois, trouxe o modelo que usamos até hoje: variação aleatória, seleção natural, seleção sexual, e as girafas viraram um dos exemplos mais famosos. Mas, por muito tempo, mesmo dentro da biologia, a parte da seleção sexual nas girafas foi subestimada. Só mais recentemente é que estudos de comportamento e fósseis começaram a reforçar essa faceta. Aqui entra um exemplo visual que ajuda muito. Já viu o vídeo de girafas brigando? Não é bonito. Elas se alinham lado a lado, balançam o pescoço como um pêndulo pesado e batem a cabeça uma na outra. Os impactos podem ser tão fortes que um dos machos cai no chão. Imagine isso repetido geração após geração, selecionando os pescoços mais fortes. Essa luta com o pescoço ganhou até nome: necking. E o necking não é só violência. É um dos motores da história evolutiva desse animal. Um macho que perde sempre as lutas praticamente não se reproduz. Então, seus genes, inclusive os que determinam o tamanho e a robustez do pescoço, param ali. Agora, vamos juntar tudo. Primeiro, um ambiente com árvores altas e secas cíclicas torna o pescoço longo uma vantagem de alimentação. Depois, comportamentos de luta entre machos tornam o pescoço uma arma. Enquanto isso, mutações ao acaso vão criando pequenos aumentos de comprimento, estrutura óssea e muscular. Cada vez que uma geração com pescoço um pouco maior sobrevive melhor à fome e vence mais lutas, a média da população sobe um pouquinho. Repete isso por milhões de anos. Parece lento, mas o resultado é a girafa moderna, com um pescoço de até 2,5 metros, pesando mais do que muitas pessoas adultas. Tem mais uma camada curiosa. A cabeça da girafa também carrega protuberâncias ósseas, que funcionam como marretas durante as lutas. Em alguns fósseis de parentes das girafas, essas estruturas são ainda mais exageradas, com chifres e saliências impressionantes. Isso reforça a ideia de que a competição física sempre esteve no jogo. Não dá para ignorar a questão extrema da circulação sanguínea. O coração da girafa é um dos mais poderosos do mundo animal, em termos de pressão. Ele precisa bombear sangue forte o suficiente para subir tudo até o cérebro, mas sem deixar o animal ter hemorragias internas ou desmaiar quando abaixa a cabeça para beber água. Para contornar isso, a girafa tem válvulas especiais nas veias do pescoço e uma rede de vasos na cabeça que funciona como um sistema de amortecimento de pressão. É biomecânica de altíssimo nível, refinada pela seleção natural. Se qualquer uma dessas adaptações não estivesse ali, o pescoço longo seria uma sentença de morte, não uma vantagem. E isso nos leva a outra reflexão. Não existe uma única causa para o pescoço da girafa. Ele é, ao mesmo tempo, uma adaptação ecológica, uma arma de competição sexual, uma peça central de um sistema circulatório especial e um exemplo perfeito de como várias pressões evolutivas se somam.
Lembra quando eu disse no começo que a explicação é para comer folhas altas? Era só o trailer. Agora está claro por quê. Ela acerta no geral, mas erra ao simplificar demais. O pescoço da girafa é o resultado de uma dança entre alimento, luta, sexo, clima, anatomia e acaso. E tem um último ponto que vale ouro. As girafas de hoje não são o topo perfeito de uma escada planejada. Elas são apenas a versão atual de uma linhagem que poderia ter tomado vários outros caminhos. Em outro ambiente, com outras condições, talvez o grupo das girafas nem tivesse evoluído um pescoço longo. Ou talvez outra espécie, em outro continente, tivesse ocupado esse nicho de pescoço gigante. A beleza da história das girafas não está só no pescoço em si, mas no que ele revela sobre a evolução. Ela não é linear, não é previsível e não é gentil. Ela é oportunista. Onde há brecha, vantagem, diferença, ela atua. Se você ainda está comigo até aqui, agora vem a revelação que fecha esse arco. O pescoço da girafa não é para isso ou para aquilo. Ele é um símbolo da própria lógica da evolução. Algo que começou como uma pequena vantagem alimentar foi amplificado pela competição entre machos. Só funcionou porque o resto do corpo se adaptou junto. E só se manteve porque continuou sendo útil num ambiente específico. Quando alguém olha para uma girafa e diz que ela é estranha, na verdade está olhando para milhões de anos de ajustes finos. O que parece exagero visual é, no fundo, um retrato cristalizado de como pressões ambientais e sociais moldam um corpo. Então, da próxima vez que você vir uma girafa num documentário ou num zoológico, tenta enxergar além do animal alto e curioso. Vê ali uma pergunta sendo respondida. Por que alguns traços extremos surgem na natureza e se mantêm? A resposta está no pescoço dela, mas também no coração hipertrofiado, nas lutas violentas, na seca do passado da África, nas mutações silenciosas que aconteceram ao acaso. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais te surpreendeu? O fato de que o pescoço é também uma arma de guerra. Que existe um parente com pescoço curto vivendo escondido nas florestas. Ou que o corpo inteiro da girafa teve que ser redesenhado pela evolução para sustentar essa extravagância. Se esse mergulho na evolução das girafas mudou a forma como você enxerga a natureza, deixe um comentário contando qual detalhe mais virou a sua chave. E se você quiser mais vídeos explicando a evolução de outros animais bizarros, incomuns ou mal compreendidos, se inscreve e compartilha esse conteúdo com alguém que ainda acha que o pescoço da girafa é só para alcançar folha. Porque entender essa história é entender a própria lógica da vida na Terra.